Está começando mais um InfiniteCast. Estamos entrando no InfiniteCast número 24, Ale. Olha quanto tempo a gente já está fazendo esse podcast, hein? Caramba, é tanto tempo que eu já nem lembro mais quando que foi o primeiro, cara. Eu acho que já tem mais de um ano, a gente devia ter feito um bolinho. Devia. Muito bom, O muito bom. InfiniteCast de aniversário. Fica a ideia aí pro próximo. Legal pra caramba. Hoje a gente vai falar sobre maquininhas de cartão. E para poder falar com isso, nós estamos com o Nelson. Antes de eu passar a palavra pro Nelson explicar pra gente quem é ele, qual que é a história dele. Eu sou o Norton Toga, sou o CTO da Infinity. Às vezes pelo nick aqui não dá pra gente saber quem que é a pessoa, né? E temos o Ale aqui, o nosso diretor de infraestrutura. Chique, frente. Gente, é só um nome chique pra trabalhar bastante, tá bom? Normal. Como é que você tá, Ale? Tudo tranquilo? Eu tô bem, cara, tô bem. Tá muito bom, muito contente de estar aqui com vocês hoje pra mais um assunto muito interessante. Tenho certeza que a gente vai gostar muito desse papo. Show de bola, muito obrigado. Show de bola. Então, Nelson, se apresenta pra gente, vamos entender melhor quem é o Nelson, como é que é a história e como é que você pode falar sobre esse assunto, maquininhas de cartão. Opa, vamos lá. Prazer, galera. Meu nome é Nelson, da empresa Nelson Solution. Eu estou nesse mercado há um pouco mais de 15 anos, né, quase 20 anos já, trabalhando com a parte de tecnologia, né? A motivação, na verdade, veio que eu trabalhei muito tempo fazendo implantação de sistemas, ou seja, software RP de mercado. E, obviamente, dentro desse universo, né, de software RP, a gente sempre acaba tendo várias situações de clientes com situações específicas, né, que a grande maioria das empresas não tem intenção de atender, né, ou seja, ele quer um software de prateleira muitas vezes, ou obviamente vai criar um recurso que sirva para todos, né, e não exatamente para aquele cliente em específico. Então a gente acabou entrando dentro desse universo, atendendo um pouco mais específico cada situação de cada cliente, né, entendendo esse universo desse cliente e trazendo um pouco mais solução personalizada. Acho que essa é a palavra, né? Uhum. Com base nisso, a gente não tinha nem essa intenção. No nosso primeiro momento, a intenção era ser feito apenas a parte de consultoria de processo, né? Que é o que a gente fazia. E só que acabou criando algumas soluções, né? 4 ou 5 soluções aí diferentes entre PCP, força de venda. E uma dessas soluções é o que a gente está falando aqui hoje, né? Que é o nosso Mobile Easy. O Mobile Easy é uma ferramenta que foi desenvolvida inicialmente para trabalhar com celular, Android. A intenção dele é que realmente seja uma força de venda, ou seja, qualquer vendedor consiga utilizar essa ferramenta no seu dia a dia. E acabou que a gente embarcou ela dentro de uma maquininha da Cielo. E por conta disso, a gente acabou usando o melhor dos dois universos, né? A gente transformou, na verdade, uma solução que era uma força de venda em basicamente um PDV de mão, que se diz hoje, né? Ou seja, eu potencializo aí esse cliente, dou para ele uma versatilidade grande, porque ele tem uma facilidade em espaços pequenos, ou mesmo quando a pessoa tem um grande volume de venda num espaço de curto muito tempo, ele tem uma solução 100% embarcada na máquina que faz todo o processo, ou seja, desde a criação da venda, a impressão do cupom fiscal diretamente na própria máquina da Cielo. Então, que legal! Isso foi uma das coisas que a gente acabou, obviamente, trazendo, né? Obviamente por necessidade do cliente, mas a ideia foi muito bacana, então se tornou uma solução interessante, né? Ou seja, hoje a gente tem uma aderência grande dessa solução, ela também é 100% integrada com algumas ferramentas de RP de mercado, então, ou seja, o cara não tem trabalho algum, né? Ele foi feito justamente para que uma pessoa que tenha pouco conhecimento ou quase nenhum consiga fazer todo o processo sem ter nenhum treinamento específico para isso, ou seja, se a gente der isso numa maquininha, numa mão de uma criança de 5 anos, ele consegue processar a venda porque o fluxo dela foi pensado para ser fácil. Então, show. Isso é o nosso universo, né, no dia a dia. Então, a gente trabalha aí atendendo algumas indústrias, comércio, distribuidores, até mesmo o terceiro setor. Caraca, que massa, que currículo, hein? Legal, show de bola. Muito bom. A experiência que passou, né, também por tudo isso, acaba chegando nisso, né? Pois eu achei legal que você falou um negócio que a gente compartilha muito aqui na Infinity. Eu quero falar sobre isso. A solução veio do cliente, do tipo, foi uma demanda que o cliente tinha e daí você transformou num produto. A Infinity foi exatamente a mesma coisa. Então é legal ter esse cliente-centrismo, né? Essa ideia de estar bem perto do cliente. A gente tem um ouvido muito atento ao cliente, né? Claro que assim, não dá pra gente fazer tudo o que o cliente quer, mas a gente tem um ouvido muito atento. E, inclusive, assim, a gente chegou ao ponto de mandar o desenvolvedor sentar lá no cliente e executar a tarefa junto com o cliente para ele absorver esse sentimento. A gente percebe que nesse mundo de software, né, você tem uma situação muito grande que é assim, você tem um grupo de pessoas trabalhando na solução, criando linha de código, desenvolvendo rotinas, mas esse cara não está na operação.
ele não sabe exatamente o que o cara precisa, ele não tem o sentimento que esse cara precisa no dia a dia. E aí, com essa, vamos dizer assim, tarefa de fazer esse cara sentar lá, entender como que funciona, olhar para o problema do cliente e absorver aquilo como dele, o código, além de ser muito mais bem escrito, ou seja, ele atende 100% do que o cara precisa, ele consegue fazer isso em um tempo muito menor. Então, isso é um processo que a gente vem usando há bastante tempo, desde que a gente abriu a NeoSys, né? Num primeiro momento, porque eu mesmo escrevi os códigos, então eu estava no cliente fazendo, né? Num segundo momento, acabou que isso aqui é legal. Comecei a levar a galera, a empresa começou a crescer, os colaboradores foram chegando, né? A gente começou a colocar esses caras lá para poder também entender esse sentimento, ou seja, facilitou muito a vida, tanto nossa quanto do cliente. Então, assim, a solução, às vezes, ela não é 100% personalizada pelo cliente, mas a gente entendendo o que o cara faz e qual que é a necessidade. Então, evita suporte, evita erro e evita a gente falar assim, poxa, eu não pensei nisso. Então, é verdade. Estar atento ao que o cliente fala, tá lá, né? Ou seja, no chão de fábrica, como a gente diz, é muito importante pra gente. Dicas de empreendedorismo com Nelson, da NeoSys. Opa, mas tem algumas aí. Mas tem experiência, né, Nelson? Tem muito chão aí vivido, muito BO resolvido, né? Tem bastante. Assim, a gente acabou passando, né, por várias situações. Eu perdi a conta, obviamente, de quantos clientes já foram feitos a implantação do sistema, mas eu imagino que passou de 300 clientes já. E eu tenha feito, né, a implantação. Hoje não, a gente tem, obviamente, a galera aqui que atende, né? Ou seja, tem uma equipe que faz toda a parte de implantação e consultoria, né? E a gente também segregou eles por setores, né? Porque, assim, eu tenho dificuldade grande, né? Porque, assim, o sistema RP ele é feito de muitas partes. E aí, se você pega lá a parte financeira, faturamento, contábil, fiscal, produção, força de venda, então, ou seja, são muitos segmentos que uma pessoa só hoje não dá conta de fazer. Então, a gente já acabou segmentando. Mas, assim, de fato, foram muitas experiências, né? Muito tempo aí rolando dentro desses clientes, batendo cabeça e tentando entender e aprendendo também com isso, né? O bom para quem no meu caso, que tem empresa, né? É que a gente aprende, né, do outro lado também tudo que pode ou não fazer. Tudo que deu certo, tudo que deu errado. Então fica a dica aí para quem consegue estar no cliente. Isso é quase que ouro. Você vê no cliente lá tudo que deu errado, opa, melhor eu não fazer isso desse jeito. E também ver tudo que deu certo, ou seja, tem um caminho a ser seguido. E eu tenho essa máxima também, que eu acho que o melhor desenvolvedor é aquele que é especialista em domínio. É o cara que senta do lado do cliente, entende qual que é o problema, mergulha dentro do produto para entender a solução que ele está criando, né? Isso, é isso aí, Norton, é exatamente isso. Eu acho que assim, você realmente mergulhar no universo desse cliente, absorver aquele problema e entregar a solução. A gente costuma dizer o seguinte, né? A grande maioria das empresas que estão fazendo implantação, o cara que está indo lá implantar, ele faz parte do problema. Porque o cara tem um problema com o sistema, ele tem um problema com a implantação, ou seja, a gente inverte isso, né? Para a gente tem a solução. Então, quando chega no cliente, o cara fica muito feliz. Porque a gente está trazendo solução. E não tem uma limitação. Essa que é a parte interessante, né? Você chega no cliente, o cara vem com as ideias mais absurdas possíveis. A gente senta, planeja isso, coloca numa planilha, fala, dá para fazer assim, dá para fazer assado, não, isso aqui não tem condição de fazer desse jeito, mas a gente vai achar uma solução para ele. Então, assim, eu não volto com uma negativa do cliente nunca. Jamais. Ou seja, tudo que o cara coloca, ou seja, se dá para pensar, dá para fazer essa frase minha da IBM. Ou seja, é o nosso pensamento no dia a dia. Só que aí a gente coloca a nossa máxima, né? Que é fazer tudo isso de forma simples, né? Ou seja, de tentar juntar isso da maneira mais simples possível para que qualquer usuário consiga fazer aquilo e não ter, obviamente, nenhum tipo de problema. Não ficar lá, caramba, que complicado que é isso, né? Não, a ideia é o contrário. É simplificar, né? Então, quanto mais simples a solução, mais robusta ela se torna. Caraca, verdade. A tecnologia tá aí para isso, né? Para facilitar a nossa vida, não complicar, né? Não complicar, é isso aí. Para complicar, a gente já tem muita coisa, né, na vida de empreendedor. Dá para gastar um dia falando isso. Dá para gastar 3 episódios de podcast. Você falando disso, eu lembrei de uma... Eu não sei se nem é verdade, às vezes é fake news, hein? Que o Facebook tinha um aplicativo muito ruim em sistemas Android. Porque todos os engenheiros do Facebook usavam iPhone. E aí o chefe lá de engenharia deles falou o seguinte, a partir de agora tá proibido usar iPhone na empresa.
só pode usar Android. E aí os devs foram obrigados a começarem a usar o aplicativo no Android. E aí eles viram como é que era, que não tava legal a experiência, sabe? E aí eles passaram a melhorar o aplicativo porque eles estavam usando. Então a ideia de que quem constrói seja o usuário também é super interessante, super válida. Né? É total de engenharia, né? Mesmo que seja uma fake news, isso é muito interessante de você Uhum. pensar nesse formato. Por quê? Cara, você precisa conhecer o ambiente que você está desenvolvendo. Você precisa ter o sentimento. Então, assim, de fato, o cara que está lá desenvolvendo para aquilo não tem o sentimento da usabilidade no dia a dia, ele não vai conseguir tirar o melhor daquilo, né? Então, realmente, eu acho que não sendo uma verdade, é algo que deveria ser, sabe? Porque é o que a gente faz no nosso dia a dia aqui. A gente faz a galera usar a ferramenta, a gente tenta entender dentro da cabeça desse cara que ele não é só o cara que escreve código. Porque, assim, você pode pegar vários códigos na internet, você pode ir lá, preciso de uma tela. Quando faz, qualquer um pode fazer igual, né? Mas quando o cara coloca um pouco de sentimento naquilo, quando ele entende o que o cara precisa, até a posição dos botões, os inputs, a tela vai ter um formato diferente, voltado para o que o cara está fazendo. Entendeu? Ou seja, para que necessidade. Então, de fato, eu acho que não sendo uma verdade, deveria ser, Norton. Bem interessante mesmo. Verdade. No podcast passado, a gente falou sobre a internet das coisas. É até interessante para quem estiver assistindo esse, dar uma conferida lá também depois. E o rapaz comentou que eles foram desenvolver uma solução para um tablet que era do setor agropecuário, não era, Lê? Era. Agropecuário. Isso, exatamente, pecuária. Aí o cara tava com luvas e ele tinha que tocar na tela. E aí não pode fazer qualquer tela, não pode ser um touchscreen normal, né? Tem que adaptar para a experiência do usuário. Exatamente. Então tinha que fazer um produto que o cara pudesse usar de luvas, né? E no meio lá da sujeira, do não sei o quê, e tinha que ter essa... Os comandos de voz e tal, era Exatamente. Muito interessante. Era interessante mesmo. Mais uma vez a gente dizendo aí que a necessidade vem do cliente, né? Ele que tá no dia a dia, né? A gente tem vários memezinhos, né? Que o programador pensa de um jeito e o usuário faz de outro. E... Porque, de fato, assim, a cabeça do usuário, de repente, é diferente daquilo. Então, quando o cara vai lá, a gente tem um acerto muito grande. Até para colocar um dado para vocês, um dado em relação ao suporte, a gente tem um suporte hoje muito, muito, muito reduzido. Ou seja, a quantidade de suporte que eu tenho hoje dentro das ferramentas é muito pequeno. Por quê? Porque eu sentei e desenhei aquilo pro cara. Eu sentei e desenhei aquilo porque o cara precisava. Então, assim, é muito pouco provável que aquilo vai me dar um problema, a não ser que eu mude aquilo, né, sem ter olhado para o que o cara precisava e mude aquele conceito completo. Mas é muito difícil, porque a gente alinha isso com o cliente, traz a nossa experiência do que deveria ser colocado e acaba fazendo uma coisa da melhor maneira possível. Então, ou seja, é ajustar, sabe? Aquele fala assim, criar uma luva para sua mão e não uma luva para qualquer pessoa. Então, legal, olha que frase bacana. Muito bom mesmo. Legal. A gente tenta pensar nesse formato, sabe? Perfeito. Agora vamos dar uma rebobinadinha rapidinho para quem é da nova geração TikTok. Rebobinar é o que a gente fazia nas fitas. Se você nunca brincou de colocar uma caneta Bic numa fita cassete, você não teve infância. Exatamente. Então, assim, vamos rebobinar o catinho e vamos falar sobre maquininhas de cartão. É o assunto desse podcast. Legal. A gente falou de várias coisas aqui, um assunto tá super interessante, mas a gente tem que focar no nosso assunto principal aqui. Porque eu tenho certeza que também tem muita coisa legal pra gente falar sobre. Tem. E a primeira coisa, que eu acho que é até uma curiosidade minha, eu acho que do Ale também é. Sim, afinal de contas, a maquininha de cartão é um celular com impressora? Como é que é isso? É uma pergunta muito interessante, né? Hoje quase acaba sendo, né? Todas elas, né, a grande maioria já vem com um sistema Android, né, a grande maioria delas instalado. Ela tem uma capacidade aí grande para desenvolvedores, né, você tem uma possibilidade muito grande, diferente do que aconteceu no passado, né? Você tinha a situação de que cada empresa tinha um desenvolvimento de software exclusivo ou utilizava algumas ferramentas que não davam suporte para desenvolvimento, né? Então, nesse caso, não. Você tem aí, basicamente, um celular. Então, tudo que você faz que funciona num celular vai funcionar numa maquininha dessa. Claro, você tem várias limitações, né? Ela tem menos memória, ela tem menos recursos que você pode utilizar do próprio ambiente, né? Ou seja, nesse caso do sistema operacional, porém ela tem um funcionamento muito parecido. E aí a gente até tem o oposto disso, né? A gente tem, na verdade, os celulares se tornando as maquininhas. Então, muito provavelmente, a gente não vai ter precisar de uma máquina, ou seja, um periférico complexo. Por quê? Você tem um celular qualquer, que tem um Android ou qualquer outra plataforma funcionando, né? Normalmente o Android e o iOS são as mais cotadas no mercado, ou seja, você tem uma quantidade maior, né? Porém é o seguinte, você tem hoje o uso de Bluetooth, você tem impressoras Bluetooth, você tem vários periféricos que facilitam o uso disso.
Então, poxa, eu tenho embarcado dentro de um celular ferramentas que me dão suporte para fazer o pagamento, ou seja, que transacionam, já virou também uma maquininha de celular. Mas, de fato, sim, são celulares adaptados para maquininha com impressora. Ah, será que roda Doom? Olha, é bem capaz. Eu acho que roda. Porque, tudo bem, a gente não tem acesso a 100%, né, ao código, né, ele é fechado. Ou seja, diferente de você estar com uma máquina, sei lá, ter acesso a um Linux da vida, você não consegue fazer a mesma coisa com o Android que está embarcado lá, porque eles realmente precisam tirar algumas coisas, até mesmo para melhorar a segurança, né? Então, é muito capado, né, como se chama, mas ainda assim tem muito recurso. Não sei o Doom, mas eu acredito que dê para rodar alguns joguinhos aí. Talvez o Doom original. É verdade. Que bacana, cara, conhecer essa parte de hardware também, porque a gente, eu sempre fico com esse negócio, coisa minha, sabe? Porque na hora que eu vou passar o cartão, eu fico tipo assim, é na tela ou é na parte de cima? Sempre. Porque varia, né? Isso é uma coisa que, assim, você vê que, na verdade, assim, é um problema que você tem, que eu tenho e que qualquer ser humano tenha. A grande questão é que, assim, é muito, muito subjetiva essa informação. Ela não está clara, ela não está explícita, e cada um está no lugar. Ou seja, isso é uma coisa que, assim, a pessoa fica, indica aqui, indica ali. E não tem porque todas elas são diferentes mesmo. É uma padronização que precisa, é uma coisa que precisa de um alerta, ou seja, são os usuários, aqui nós três nesse caso, os usuários dizendo, galera, vamos melhorar isso, né? Inclusive, por favor. A gente tem uma parceria com o pessoal da Cielo, a gente está em contato com o time de desenvolvimento deles lá, e que também desenvolve a maquininha, porque a gente tem várias sugestões. A gente utilizando no dia a dia, cara, tem muita coisa que podia ser melhorada na maquininha, ou até mesmo substituído, que poderia potencializar muito a máquina. Né? Só que assim, falta as pessoas escutarem também, né? Então, se pegar uma empresa como a Cielo, também não está querendo escutar a gente, que é pequenininha aqui. Aí, ou seja, quando a gente começa a alcançar um pouco mais, fica mais fácil de ser ouvido, né? E assim, tem várias melhorias que podiam ser feitas, várias, no próprio uso da maquininha, que deixaria ela melhor, né? Alô, Cielo! Ouça o Nelson! Sim. Por favor. A gente, até falando da Cielo, né, nós ganhamos aí uma recomendação, né, do time técnico, porque a Nelsys é uma das únicas empresas que fazem processo full. Ou seja, eu faço todo o processo da maquininha completo. Desde a venda, a emissão do cupom fiscal, a transacionar o cartão, gerar esse documento dentro do RP e ainda fazer a conciliação bancária com base nos dados que foram transacionados. Então, ou seja, o cara que usa a nossa ferramenta hoje, ele tem um processo full completo. Entendeu? Então, isso é legal, isso é muito bacana. Aí você pega empresas gigantes aí no mercado que não fizeram isso ainda. Então, a gente teve esse cuidado, né? Até mesmo porque, assim, mais uma vez, a necessidade do cliente, mais o cuidado de pensar, o que mais a gente pode fazer? O que eu posso entregar para esse cara a mais que vai melhorar esse processo, entendeu? Entendi. E a gente tem muito isso na Infinity, né, Léo? A gente tenta agregar o máximo que a gente pode dentro da capacidade orçamentária, porque também não dá pra gente colocar o mundo. Se querer, a gente quer, né? A ideia é sempre melhorar, né? Mas depende do orçamento, às vezes, né? Exatamente. E sabe que você falou isso, você começou a falar do transacionamento, que você pega do início ao fim, e eu já ia perguntar justamente sobre isso, como que funciona esse processamento das transações, legal, né? Porque realmente, se você consegue, eu fiquei imaginando agora, eu como usuário, como cliente, se eu tiver que ter uma solução para fazer a primeira coleta, outra solução para fazer o conciliamento, outra solução para fazer toda a transação, fica meio complicado mesmo, né? Quantos fornecedores eu vou ter que ter? Mas se eu consigo ter tudo numa única plataforma, isso é sensacional. Então, conta pra gente um pouquinho mais sobre esse processamento das transações. Vamos dar um detalhe em relação a isso. Como que funciona, né? Como eu tenho essa ferramenta integrada a uma API, ela recebe dentro da ferramenta um conjunto de informações para poder trabalhar. Ou seja, o que seriam as configurações iniciais, obviamente, os tokens para poder habilitar, né? Mais, obviamente, produto, valores, tabela de preço, cliente, ou seja, o que for necessário do lado do cliente para a maquininha. Esse é o primeiro processo. Ali eu já consigo habilitar a máquina para poder fazer a venda. E ali eu tenho vários tipos, né? Eu posso fazer tanto hoje uma venda de nota fiscal, quanto uma nota consumidor normal, seja um NFE ou um NFCE, né? Posso fazer através dela, posso fazer uma nota de devolução, ou seja, eu posso fazer várias transações, né? Então a gente acaba configurando para cada um o uso que ele vai ter. Olha, qual que é o uso específico dessa máquina? Essa aqui eu quero trabalhar como se fosse um caixa. Ok, deixo aquilo parametrizado da melhor maneira possível, então o cara tem só uma situação para ser feita.
Ou ele vai fazer a leitura do produto, então ele pode conectar um toggle na maquininha e usar um leitor de código. Ele pode passar o produto ou localizar o produto com a própria câmera da máquina, ou ainda pode procurar o produto na lista. Ou seja, então você vai Poxa, que massa, cara. Alguns clientes nossos, por ter um volume muito grande, né? Por exemplo, ele recebe aí eles fazem um evento por mês, né? Eles recebem nesse evento de 15 a 25 mil pessoas. Então, Caraca. ele tem um volume de venda muito grande num período de tempo muito curto. Ou seja, ele tem lá das 7 até 1 para poder fazer toda essa movimentação. E ele gera em torno de 10 a 12 mil vendas nesse período. E aí Meu! aí você fala, cara, mas quantas máquinas esse cara tá usando? 500 máquinas? Não, ele usa 50 máquinas. Por incrível que pareça, não. Por incrível que pareça, por quê? Ele usa a máquina, ele tem lá, todos os produtos dele tem código de barra, ele tem um togglezinho que ele coloca no USB dessa máquina e tem como se fosse uma caneia, um pendrive. Olha, não é diferente de um pendrive disso aqui, ó. É um pendrive. O cara vai lá e lê o produto, o sistema já vai colocando isso dentro do carrinho, aí ele só precisa fazer 2 perguntas pro cara. A primeira pergunta é se ele quer CPF. Querendo CPF, ele vai fazer validação. A segunda pergunta é qual o cartão que ele quer passar. Se é um cartão de débito, se é um cartão de crédito, né? E, obviamente, se for crédito parcelado. Colocou essas opções, automaticamente o sistema vai submeter essas informações para a administradora de crédito, nesse caso a Cielo, vai dar a informação, vai me retornar, olha, foi pago. Na sequência, automaticamente, ele já envia esse pedido para a base ERP dele, ele emite o pedido, ele emite o documento da nota fiscal, ele gera o XML da venda, envia para o Cefaz, autoriza esse XML lá e devolve para a máquina e imprime o cupom. Todo esse processo que eu falei dura em torno de 1 segundo. Caraca! Eu ia perguntar isso agora, quanto tempo levava? Incrível! De 1 segundo e meio, no máximo, ele faz toda essa transação. E aí imprime para o cara, inclusive ele faz a impressão de todo o cupom mais o QR Code, né, da venda. E aí, obviamente, né, todo esse processo também já está registrado no RP. E aí, lá do lado do RP, para finalizar esse processo, é porque assim, no momento que eu fiz a venda, o que ele fez? Ele gerou lá no RP para mim um título, né, que é um título daquela venda. Esse título já tem informação da autorização do cartão, mais o número de NSU, que é o número de sequência única do cartão. Ou seja, isso são as informações que eu preciso para fazer a conciliação bancária desse título que caiu lá. Então, o cara consegue fazer, para você ter uma ideia, ele consegue fazer a conciliação só em segundos. Ele vai lá, baixa a Cielo, né, faz a sincronismo e já sincroniza tudo e faz a conciliação. Eu tenho clientes que utilizaram isso em eventos, esse evento de rua, como se fosse quermesse, né, que movimentaram aí mais de 10 mil pessoas, que eles demoravam 15, 20 dias para fazer a conciliação, que eles fizeram no dia seguinte. Caraca! O evento acabou no domingo, na segunda-feira, na parte da tarde, já tinham conciliado 100% de toda a movimentação. Então, assim, isso é muito bacana para a gente do lado de cá e dá uma potencializada muito grande no cliente, né? Ou seja, pensa todo esse processo sendo feito, conferindo um por um, né? Pegando papelzinho por papelzinho, a gente tá falando de 10, 15 mil vendas efetuadas dentro de um período, né? Então, caraca! Dá um incrível. orgulho do filho, né? Dá um orgulho, né? Dá bastante orgulho. A gente trata com muito carinho, né? Essa que é a verdade, né? Todas as soluções que a gente desenvolve é que a gente põe bastante amor mesmo, sabe? Na vontade de fazer aquilo. E assim, eu tenho uma responsabilidade muito grande, né? Você imagina esse cara que faz um evento por mês e que ele prepara toda a equipe dele lá para poder passar 8, 10, 15 mil cupons e não funciona. E ele trabalha ainda, esse evento acontece num domingo. Então você imagina se ele te acorda no domingo e aquela coisa não funciona. Então assim, a gente tem uma preocupação muito grande em relação a isso, né? A qualidade do que tem que ser entregue. E aí, de fato, vira um filho, né? A gente tem um carinho muito grande pelas nossas soluções, né? Essa é a verdade. Que massa, cara. Cara, você falou mesmo de no domingo e tudo numa hora só. Se a maquininha não funciona, o cara tem que fazer no papel, ele vai ter uma dificuldade de guardar 10 mil pedidos. Não tem como, Hoje em dia, porque assim, toda transação é feita, na grande maioria, né? 99% das pessoas hoje passam um cartão, né? Uhum. Cartão, celular, algum meio de pagamento eletrônico, né? Então, assim, até meio que o papel tá acabando, né? E até tem uma ideia de acabar com ele de vez, né? Que acabe logo, pelo amor. Coisa mais anos 90. É que assim, né, não vai demorar muito tempo, né? Algumas pessoas ainda que estão guardando no colchão lá, talvez vão ter que tirar de lá de dentro, né? Mas a grande maioria já está 100% em cartão, aí só vai brigando aí as administradoras
qual que dá mais ou menos benefício. Mas sabe que você falou assim das pessoas que guardam dinheiro no cartão, né? Acho que foi o ano passado agora que o meu pai experimentou o Pix pela primeira vez, né? E aí era engraçado assim, porque tinha um pouco de receio e tal, e uma vez uma pessoa quis fazer um pagamento pra ele e perguntou, você aceita Pix? Tá, aceito. Aí quando caiu o dinheirinho na conta, ele, olha só, nunca mais usou o meio de pegar money, só usa Pix agora. Quando ele entendeu da facilidade que é, exatamente. É muito simples, é muito fácil. E eu acho que a ideia é justamente essa, né? O Pix, na verdade, do meu ponto de vista, é algo que funciona muito parecido com o que a gente vê no universo Google. É algo simples, algo que qualquer pessoa consegue utilizar, algo que você não precisa de uma experiência, então, ou seja, não é burocrático, é simples, rápido e fácil. E a gente tem esse pensamento com as nossas soluções também. Então, ou seja, a ideia justamente é essa, ou seja, cara, como que eu posso fazer isso da melhor maneira possível? Como que eu consigo trazer algo para que o usuário consiga fazer isso de maneira simples, rápida e eficiente? Então, eu acho que essa é a ideia, né? E, obviamente, a gente está também nesse universo que hoje as maquininhas de cartão dão essa possibilidade, né? Até 5 anos atrás aí, a gente não tinha nem como fazer isso. Aí... Não, sem contar isso que você falou, de acontecer isso tudo em 1 segundo, 2 segundos. Exatamente, Isso prova que vocês estão preocupados, né? Quem desenvolve a solução está preocupada com a usabilidade, né? Tanto do comprador quanto do vendedor. Porque se eu sou vendedor e vejo o meu comprador ali assim, né? Essa coisa não anda, parece entregador do iFood, coitadinho, que vem com aquela maquininha, tá dando 3G na máquina e ele fica assim, a internet tá ruim hoje, né? E você esperando com o lanche esfriando na mão, assim, né? Sabe? E tem uma coisa bem interessante, Ale, que isso é inerente do ser humano. Não importa quanto tempo você demora escolhendo. Quando você acabou de escolher, você quer pagar e ir embora. Exato. Entendeu? Então, assim, isso é assim, qualquer um é igual. Então, essa parte precisa ser muito rápida. Porque, assim, não tem nada pior do que você passar lá 2 horas dentro de um supermercado e mais 2 na fila. O cara vai embora, o cara desiste. Agora é o seguinte, ele passa 2 dias dentro do supermercado sem escolher nada. Ele pegou uma coisa e ele quer sair na hora. E isso acontece em tudo, né? Numa lanchonete, ou seja, num iFood da vida aí que você vai receber o lanche. Pô, às vezes você faz o pagamento já pelo cartão porque você só quer pegar. Exatamente. Cara, me dá aí, tchau, acabou. Ou seja, eu não quero perder esse tempo, entendeu? Porque eu já consumi. Essa é a verdade. Já resolvi a minha primeira necessidade, que era o consumo. Já consumi, cara. Agora eu quero ir embora, me deixa embora. Entendeu? Exatamente. Então, eu já cheguei a ver caixa em supermercado que tem assim, tipo, uma faixa, assim, nesse caixa não permitimos cheque. Eu sou uma pessoa que quando eu vejo alguém tirando um talão de cheque, eu troco de caixa. Eu vou para outra. Porque aquilo demora. A pessoa que tá fazendo a validação, tudo, né? A gente tá mudando bastante esse mercado, né? Eu acho que esse universo, na verdade, né? Hoje em dia você tem várias empresas aí, principalmente de Magazine. Cara, você pega tudo que você pegou na loja, enfia dentro de um negócio, ele lista tudo que você tem, cartão, Pix, paga e vai embora sem ninguém te encher o saco. Muito rápido, muito simples e, obviamente, de forma automatizada. Então, ou seja, não precisa ficar lá falando Pix, 1 por 1. Não, ele já faz tudo, ele mesmo já na hora que você finaliza a venda, ele já inutiliza todos aqueles RFID e você sai tranquilo. Então, ou seja, isso é um caminho, na verdade, sem volta, né? O RFID deve existir há uns 15, 18 anos, né? Aliás, a tecnologia dos anos 70, só para vocês terem uma ideia, né, do RFID. Mas que foi começado a colocar em uso, deve ter uns 15 ou 18 anos. Porém, era muito caro. E aí não era viável. Aí eles inventaram aquele negócio de você substituir, ou seja, eu passo numa peça, mas eu pego de volta. Eu coloco numa peça e pego de volta. Isso está caindo em desuso, por quê? O tempo, o trabalho e o acúmulo daquelas peças para você poder fazer essa reutilização, ele é muito pior que o custo do produto final. Então, conforme vai barateando isso, você vai ter, por exemplo, você vem camiseta hoje já direto da confecção com as tags de RFID. Você tem a maioria das indústrias já colocando isso, ou seja, então você já tem um custo aí que antigamente era um custo era de 50 cents de dólares, né? Ou seja, se a gente fosse colocar aí 2 e pouco hoje, 2,50, né? Ele caiu para uns 50 centavos, 30 centavos, ou seja, de real. Então isso vem caindo e talvez caia até mais, vai fazer muito mais fácil, né? Essa etapa de colocar isso para funcionar em todos os lugares, né? Em todos os tipos de produtos. A minha noiva estava numa varejista aí
E aí ela tava com o vestido da loja, né? Que ela tinha comprado antes. Aí na hora que ela chegou perto do caixa pra poder finalizar a compra que ela tava fazendo, o caixa escaneou a roupa que ela tava usando. Aí ela assim, como assim? Detectou a roupa que eu tô usando. Mas eu já paguei por essa. Sai do meu carrinho. Legal. Você vê que interessante, mas é fato, né? Ou seja, você tem isso de fato, já sai da confecção, né? Então é legal, é interessante a gente ver que na verdade caminha para uma coisa muito mais fácil, né? Eu falo isso há uns 5, 6 anos já. A gente vem caminhando muito por auto-service, né? E o que é o auto-service? Eu não preciso mais ninguém me atendendo. Cara, eu ligo sozinho no iFood, não preciso falar com o cara do lanche, da pizzaria, não preciso falar com ninguém. Sabe? Então eu me viro sozinho nos meus aplicativos. Eu peço Uber sem falar com ninguém, eu não preciso ligar para ninguém. Então, assim, a gente está saindo de uma situação onde eu precisava comunicar ou chamar um serviço para se auto-atender. Isso é em tudo, ou seja, os sites, né, que você tem, marketplace, né? Então a gente vem caminhando para isso. E muito provavelmente essas lojas de magazine que a gente está falando aí também vão acabar não tendo mais necessidade de ter pessoas para te atender. Mesmo tempo que você não quer ser atendido, você já vai lá, pega o que você quer. Já sei o que eu quero. Vai embora, exatamente, vai embora. Então o auto-service é uma realidade cada vez mais notória, cada vez mais transparente para essa galera. Principalmente para essa geração nova, né? Que nem fala, né? Só Instagram, WhatsApp. Olhe lá uma mensagem de voz, entendeu? Eu tenho uma filha de Fala por memes. Eu tenho uma filha de 22 anos e uma de 17. Então eu acompanho, as gerações dela tá um pouco diferente da minha, né? A gente falava mais, comunicava, ia até o lugar, né? Hoje em dia não, você não quer mais ligar na pizzaria, você pede no iFood. Mas você paga mais caro, mas eu não preciso falar com ninguém. Exatamente. É verdade. Tô com preguiça de pegar o telefone. Mas pra gente que tá do lado de cá, criando tecnologia, é importante a gente acompanhar isso, né? Ou seja, eu preciso entender o que essa galera tá pensando. Porque já nasceram digital, né? Exatamente. Se eu não pensar como eles estão pensando agora, eu não vou criar solução. Ou se eu criar a solução, na verdade, não vai se adequar para eles. Isso então, mesmo. A gente tem que ter esse pensamento, né? De no dia a dia, ouvir um pouco essa galera aí também. Exatamente. Eu, quando era mais novo, a gente tinha que pedir pra ligar, né? Pra pedir um hambúrguer, coisa do tipo, a gente ficava sempre assim, mas eu liguei da última vez. Mas liga hoje que eu ligo da próxima. Aí ficava tipo assim, quem é que vai ligar? Aí ficava meia hora pra decidir quem que ia ligar pra pizzaria. Era bem isso mesmo. Pois é, hoje não tem. Acho que hoje o único problema que a gente tem é que ainda não há compartilhamento de cupom. Então a gente tem que sempre pedir do celular de quem comprou o cupom. Entendeu? Mas olha só, é uma tendência. O que você está dizendo aí, provavelmente o pessoal ouvindo isso, pô, legal, né? Ou seja, se eu tenho essa disponibilidade, eu aumento, né, o engajamento de venda. Cara, se eu posso ter um cupom e eu posso compartilhar esse cupom, ok, é a mesma coisa. Você não tá deixando de vender, você está usando o mesmo recurso que você já tinha dado para alguém, né? Então, assim, interessante isso, hein? Exatamente. Faz a ideia, Norte. Pois é, uma baita ideia. E seria legal se a gente pudesse integrar isso na Alexa da vida. Porque aí você poderia chegar pra Alexa e falar assim, Alexa, quero um hambúrguer tal, usa o cupom tal. Pronto. Feito. É uma realidade. É uma realidade bem grande aí que provavelmente a galera vai começar a trabalhar, né? Eu vi uma matéria aí que o cara escreveu um livro em 3 dias usando uma IA. Ah, que massa! Caraca! Só que aí foi muito criticado, porque na verdade não foi ele que criou nada, né? Ele passou todo o tema, todo o contexto que ele queria e a inteligência artificial foi lá e criou. Mas, ou seja, é o nível que a gente está chegando, né? Isso está acontecendo com a nossa área também, ou seja, já tem IA criando códigos, né? Ou seja, já está lá, você fala qual é a linguagem de programação, qual é o recurso que você quer, ele vai lá e cria para você um código relacionado àquilo. Então, ou seja, a gente vai chegar num nível de automatização em relação a esses processos muito grande, né? Agora, onde que isso vai dar, a gente também não sabe. Na Matrix, meu amigo. É sempre na Matrix. Eu acho que vai ser num mundo mais fácil de usar, de viver. Porque vocês já pararam pra perceber quando você, sei lá, a energia cai? Como é que você se torna uma pessoa inútil? 100%. Você não tem internet, não tem luz, você fica tipo... O que eu faço? Me desconectei do mundo. Tipo, tem uma pessoa do meu lado, você olha pra cara dela assim, tá, agora a gente conversa, é isso? Pois é. Não tem nenhum meme pra mostrar, o que eu faço? Aí você tá assim, cara, tem que achar onde fica a lanterna. Aí você não tem lanterna, não tem... Peraí, vela. Alguém tem vela? Alguém tem... Já se compra vela hoje em dia? Compra porque eu tenho. E a gente só procura ela então enquanto não acaba a bateria do celular, né? Porque enquanto tem bateria, você vai ficar olhando pra ele, vai usar lanterna, vai abrir joguinho, qualquer coisa,
né, até resolver o problema. Mas a gente realmente é muito refém hoje, né? Exatamente. Redes sociais, celular em si, né? Nossa, cara, você tá numa cidade que você não conhece, e aí o Uber para de funcionar, acabou, você fica perdido, entendeu? Desespero total. A gente já cria uma ansiedade quando tá acabando a bateria. Não é? Imagina se você acaba a energia, nossa, não sei, é um colapso inimaginável. Inimaginável. Pois é, uma vez eu fui pra uma praia, era a Praia dos Espelhos, lá em Trancoso, eu acho, né? Na Bahia. E lá, por ser uma praia mais afastada, 2 horas da cidade e tal, não pegava cartão de crédito direito. Aí tinha que subir lá no... Hoje não é funcionar, mas na época não funcionava, faz mais de 5 anos isso. E aí eu tentei pagar no cartão e eu fiquei num desespero, porque eu tinha, sei lá, R$80 na carteira. E a conta tinha dado R$88. Aí eu falei assim, caraca, não tenho dinheiro pra poder pagar. Eu tentando pagar no cartão e não funcionava. E eu lembro da mulher levantando assim a maquininha lá no alto, assim, pra tentar... será que vai funcionar? Eu tô assim... Caraca, tomara que funcione, que senão eu vou ficar devendo R$8 pra essa moça. Dá desespero, né? Ué, eu tive que chegar pra uma pessoa da viagem, né? Desses pacotes de viagem que você faz, e conseguir R$8 emprestado com alguém da van pra poder voltar no hotel e conseguir pagar a pessoa, entendeu? Porque eu fiz igual meus amigos falam, né? Sempre que você tem que usar dinheiro, você fala assim, eu fiz igual os astecas, eu paguei em nota. A gente tá chegando nessa realidade, pior que é... Já tá. Pois é. Mas ao mesmo tempo a gente fica refém, né? Eu falo assim, da questão das vulnerabilidades que estão nesse mundo, porque a gente cada vez mais conectado, cada vez mais vulnerável a hacker. Aí eu queria te perguntar se você já chegou a passar, algum cliente seu já chegou a passar, por ter que lidar com algum tipo de ataque hacker ou fraude ou coisa parecida assim. Sim. Na verdade, assim, há uns 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, foi muito mais intenso, né? Eu tive vários clientes aí com ransomware, que pegou muito pesado com todo mundo, né? Eu tive clientes que tiveram que, inclusive, fazer resgate, né, da informação, porque não tinha backup. Então, tudo isso gera um alerta pra gente, né? Então, assim, olha, peraí, no primeiro momento, você, ouve um falar um ali, outro lá, parece que não é uma realidade próxima de você. E aí, quando você acorda, cara, aconteceu com você. Eu tive situações, pra ter ideia, do cliente me ligar e falou, Nelson, tá acontecendo uma coisa estranha aqui comigo. Parou de funcionar, tal coisa travou. Aí, a hora que eu acessei a máquina desse cliente, estava compactando de fato as informações, né? Ele já tinha parado tudo, tinha parado o banco de dados, já tinha compactado a base de log. Aí eu falei pro cara, tira da tomada agora. O cara falou, tira da tomada. Sobrou apenas o banco de dados. Apenas, mais nada. Pegou tudo, não sobrou um arquivo, a não ser o arquivo de banco de dados, que a gente conseguiu restaurar esse banco e resolveu a vida do cara, porque o cara não tinha backup. E aí, obviamente, né, dali foi um frio na barriga gigantesco, o cara ia perder 2, 3 anos de movimentação dentro do sistema, que assim, é irreparável, não tem como você pegar aquilo de volta, né? Pode quebrar uma empresa. E aí, numa auditoria, então? Nossa, então assim, isso gerou um alerta muito grande pra gente, né, dali pra frente. Então a gente tem um cuidado muito grande, não só um cuidado, mas a gente acende esse alerta dentro do cliente, indica, né, algumas... procedimentos, né, que precisam ser feitos, né? Até mesmo a gente teve caso do cara falando, não, eu faço backup sim, aí tá o backup na rede. Aí pega um ransomware desse, compacta tudo, inclusive a rede dele no computador que ficou ligado. Então, assim, foram várias situações que aconteceram que serviram de alerta pra gente e que hoje a gente se preocupa bastante, né? E, obviamente, dentro das nossas soluções também a gente acaba tendo um cuidado especial com isso, né? Porque a gente pode virar um ponto de vulnerabilidade, né, para entrar dentro da ferramenta dele. Hoje a gente utiliza, a grande maioria das ferramentas são desenvolvidas em Java, né? Então eu já tenho vários recursos ali para poder bloquear, para que esse serviço não atenda nenhuma outra porta, não deixe portas vulneráveis, né? Mas ainda assim a gente toma bastante cuidado, questão de token e tudo mais, porque senão eu deixo em risco esse cliente, né? Então a gente tem uma preocupação muito grande. Isso custa mais dinheiro, custa mais tempo, mas é importante, né? Porque não dá para você simplesmente deixar isso e ver o que acontece, né? Exatamente. Até porque, cara, uma experiência minha, para cada uma pessoa para ajudar, tem 10 para atrapalhar. Então... É uma frase muito boa, né? Que muito ajuda quem não atrapalha, né? Exatamente. E bastante gente tem para trabalhar. No caso de vocês, inclusive, né, que a Infinity cuida de vários servidores aí, cara, deve ser para vocês um desespero isso, né? Tem que estar na cultura. Exatamente. Tem que vir do sangue do cara, assim, na raiz dele. Porque você vai falar o que pro cliente, né? Falar, cliente, não tenho mais os seus dados. A gente, o que a gente fez? Como? No começo, cara, lá atrás, lá na Infinity, na Infinity 1.0, vamos dizer assim, né? A gente tinha backups locais e aí aconteceu um problema no backup local lá,
Era até, tipo assim, local que eu digo num disco mesmo separado, mas ainda era a mesma máquina. Aí aconteceu um problema nesse disco da máquina e a gente não conseguiu restaurar o backup do cliente. Por sorte, não era nada urgente. E aí já acendeu um alerta lá atrás, bem quando a gente começou. A gente falou assim, não, vamos começar um backup pelo menos semanal, né? Mas vamos colocar fora da infraestrutura. Hoje a gente já está com 3 níveis de backup. A gente tem um backup diário, a gente tem um backup semanal e o backup mensal, que a gente mantém por trimestre. Todos em lugares diferentes do país. Sim. Só para que se acontecer cair um meteoro no data center, seu dado ainda vai estar com a gente. Não, realmente, para vocês é assim, muito complicado, né? E não tem o que fazer, né? Ou seja, a única coisa que a gente sabe é que vai ser atacado uma hora. Exatamente. Então, não é algo que você pode, por mais que tenha todo o processo de segurança, que tenha antivírus atualizado, que faça tudo, a única garantia que você tem realmente é um backup fora. Exatamente. Né? Que é a que eu falo, né? Assim, não tem inclusive todos os setores de TI, né? A sua responsabilidade, na verdade, não é se preocupar se o vírus vai entrar, é se preocupar se você está resguardado dos seus dados. Né? Ou seja, quando o vírus entrar lá, o que você vai fazer? Exatamente, que ele vai entrar lá de alguma forma, vai, né? Até porque, assim, são várias empresas gigantes trabalhando em cima disso e ainda você tem portas vulneráveis, não tem como, né? Quanto mais avança a tecnologia, mais deixa vulnerável também em alguns pontos. Precisam ser corrigidos, né? Não tem jeito. Às vezes é um errinho bobo, uma desatenção do desenvolvedor ali, ele esquece de filtrar algum dado, passa e alguém consegue explorar isso. A gente teve um caso de um cliente nosso, era um setor bancário, né, uma empresa de fintech, e eles tiveram um problema de fraude de cartão, porque o cara conseguia fazer aquele Pix saque, alguma coisa assim, né, que é o processo de sacar, né? Aí o que ele fazia? Na hora que ele fazia o saque da conta dele, levava 3 segundos para que o dinheiro saísse da conta. E aí o que aconteceu? O cara percebeu que tinha esse delay de 3 segundos e fazia 2 operações de saque dentro dos 3 segundos. Para ele conseguir tirar mais do que tinha na conta. Olha como é que foi criativo. Criativo, Porque ele detectou que aquele 3 segundos o sistema ficava cego. Não sabia se o cara tinha um Sim, ou seja, no momento que ele ia pegar o saldo, que ele ia fazer o resgate, ou seja, ainda não está consumindo esse cara do lado de cá. Exatamente. É que eu falo assim, ó, dentro do nosso universo, né, o que mais tem é pessoas tentando quebrar as coisas. E aí muitos deles são, obviamente, para poder ajudar a resolver, até mesmo passar para as empresas, e outros para tomar um benefício próprio, né? Então, ou seja, se o cara consegue tirar algum benefício daquilo, ele vai, pô, que legal, consegui sem querer. Aí vai depois por querer, e vai até alguém pegar, né? Então, assim, de fato, hoje acho que uma boa parte, né, do custo que você tem com a parte de tecnologia é segurança. Né? Deveria ser, pelo menos, né? Eu acho que assim, a grande maioria, as empresas mais, vamos dizer assim, mais bem estruturadas, né? Empresas pequenas sofrem, né, um pouquinho, toma na cabeça algumas vezes, né, toma prejuízo, e aí depois aprende, né? Exatamente. Aí eu vou, deixa eu me preocupar agora com isso, porque isso aqui é muito importante. Mas as empresas grandes já passaram por isso, né? E assim, não é uma coisa que você possa falar assim, legal, isso não vai acontecer porque agora eu sou totalmente protegido. Não, tem megas empresas aí que tiveram seus sites hackeados, né? Que ficaram fora do ar aí dias, né? E você fala, caramba, o que aconteceu, né? É o mesmo problema que o cara de TI de uma empresa pequena tem. Exatamente. Algum computador que ficou ligado fora do contexto e que resultou no que aconteceu. Aqui agora, quando a gente reestruturou a nossa ferramenta de backup, a gente fez questão até de separar o usuário que tinha acesso ao backup. Para que não colocasse, tipo assim, aqui tem um disco, vamos colocar todos os backups dos clientes aqui. Não. A gente separa até o disco que o cliente está. Cada cliente, um disco separado, não é disco, né? Eu falo disco, mas é para poder deixar lúdico. São ambientes virtuais, S3, né? Não, são buckets, né? Isso. São armazenamentos de objeto. Então, são buckets separados, com usuários separados, cada um com uma credencial diferente. Então, um usuário X, se for invadido, não vai afetar o outro cliente, né? Isso tudo para criar esse isolamento, porque quando acontecer de você sofrer esse tipo de ataque ou esse tipo de coisa, como é que você vai reagir? Como é que você consegue reparar isso? Como é que você consegue mitigar o dano? Né? Então, a segurança, ela tem que estar no custo, tem que estar na empresa, tem que estar na cultura da empresa. A gente tenta sempre fazer isso. Não só com treinamentos de LGPD e coisa do tipo, mas também de falar para a pessoa, alguém, eu lembro disso que é uma frase de um ex-chefe que eu tive, que ele deu uma entrevista e ele falava o seguinte, sempre pense que alguém mais inteligente do que você está tentando te hackear. Com certeza. Porque aí você vai deixar o seu ego de lado e vai pensar, como é que esse cara está tentando me hackear? Uhum.
É tipo esquecer a chave de casa e tentar entrar em casa sem a chave. Aham. É esse pensamento. Você vai precisar, entendeu? na verdade, assim, é fazer um exercício de por onde seriam as possibilidades, né? Então Isso você aí. precisa virar um hacker de vez em quando para você também se proteger, né? E é muito Exatamente. a realidade hoje, né, desse universo é essa mesmo, não tem jeito. É a única alternativa que você tem é tentar criar mecanismos para você se proteger dos dados que você já tem. Porque os dados que estão agora online, com certeza, eles vão ser invadidos uma hora. Né? Aí não tem jeito. É trabalhar no dia a dia para tentar melhorar isso. Mas Exatamente. é custoso. Para ver como é importante essa questão de você estar ciente da necessidade e utilizar o produto que você cria, né? Porque daí você pensa nesse tipo de coisa e sabe exatamente aonde que são os pontos mais vulneráveis para trabalhar neles, né? Sim, Faz com sentido. certeza. Mas assim, mudando um pouco agora, saindo um pouco dessa questão da segurança, que em quase todo podcast a gente entra nesse assunto, que a gente gosta demais, assim, cara, é muito bom. E é muito relacionado à área de vocês, né? Não tem como, em computação em nuvem, então, ou seja... A gente tá sempre pensando nisso, né? Liga o modo paranoico, sabe? Tipo, isso aqui pode ser invadido, será? É muito bom. Mas assim, agora voltando pra parte de empreendedorismo, né, do lance das maquininhas, assim. Como é que funciona esse modelo de negócio? Porque a gente vê que tem várias empresas que fornecem tanto a infraestrutura, a maquininha física mesmo, quanto as soluções, né? Como que é o modelo de negócio para quem trabalha com maquininhas, assim? Então, a gente tem, na verdade, um universo bem grande aí, né? Desde o universo desacoplado, ou seja, onde você tem toda a movimentação sendo feita independente do que está acontecendo com a sua ferramenta de gestão, quanto esse que está 100% integrado, né? O melhor dos mundos, na verdade, é você estar com isso mais integrado possível. Por quê? Você vai evitar retrabalho. Então, imagina que você tem um posto de gasolina e você passa todas as suas vendas num POS, que é uma maquininha dessa, chama um POS, né? Num POS. Ah, legal, passei aqui 100 mil de vendas hoje. Se eu quiser um registro dessa venda só com um valor lindo, eu vou lá e faço o lançamento de 100 mil naquele dia. Se eu quiser saber cada venda que foi passada, comparando o litro de gasolina que foi vendido com o que foi passado, eu preciso de uma ferramenta que cruze esses dados. E para você cruzar esses dados, a única gente que você fazer isso está, obviamente, 100% relacionado. Então, quando você vai no seu software e fala assim, olha, estou passando tanto de gasolina aqui, deu tanto, e o cara pega uma maquininha ou um POS ou qualquer outra coisa da vida para você passar, ele tem que processar e guardar essa informação dentro do seu banco de dados, para você poder fazer a parte de gestão. Então, assim, o que a gente percebe, né? Varejo, a grande maioria do varejo não tem um software 100% integrado, então ele acaba tendo tudo isso depois de trabalho, ou fazendo a conciliação manual, ou às vezes até mesmo ele faz um lançamento único por dia, ou lança os itens separados do financeiro. Então, assim, acaba complicando ou gerando um trabalho adicional. Quando você tem isso 100% integrado, você ganha outras coisas. Você ganha agilidade, você ganha praticidade, você ganha um conforto que as informações, você pode confiar nelas, ou seja, elas são informações que você consegue extrair dali e saber que elas são 100% corretas. Então, é o que eu falo, né? Até mesmo em implantação de sistema, né? A pessoa fala assim, mas eu posso colocar um cadastro de produto repetido? Mas, cara, você pode fazer o que você quiser, o banco de dados é seu. Agora, você tem 2 RGs, né? Boa. Aí a pessoa fala assim, não, então, quando eu quiser saber quantas vezes você entrou aqui, eu vou pegar o seu RG. A mesma coisa acontece com o produto. Quantas vezes o produto foi vendido? Então, sai um pouco desse universo onde eu preciso vender e passa no universo onde você passa a fazer a gestão da empresa. Essa gestão da empresa é baseada em dados. Então, quanto mais consistente for essa informação, melhor. Aí você acaba ganhando com tudo isso. Mas assim, confesso para vocês, tem poucas ferramentas sozinhas dentro desse mercado que façam todo esse trabalho. Ou ela é muito boa numa coisa, ou ela é muito boa em outra. Porque a grande maioria delas tem uma tendência a ser generalistas, né? Então, o cara quer atender a maior gama possível. Aí você vai, obviamente, a alguns softwares específicos, né? Mas ainda assim, falta coisinha que o mercado está girando, ou coisa nova, que ele ainda não fez a implementação. Então, se eu fosse para falar assim, um modelo de negócio, para isso, enfim, tem uma vertente muito grande, né? Entendi. Mas e em relação a, vamos supor, por exemplo, a questão de custear? Porque a maquininha, ela é um celular com impressora, né? Mais ou menos. Então, a empresa que... então, a empresa que entrega esse dispositivo, ela tem que arcar. Imagino que o custo seja na casa de um celular de entrada, algo, sei lá, 400, 500 reais. E como é que eles monetizam isso, sabe? Hoje é o seguinte, na grande maioria das empresas dessas maquininhas, você tinha uma cobrança de uma mensalidade, né? Então, ou seja, você tem a maquininha, você tem a taxa e tem mais uma cobrança de mensalidade. Algumas empresas estão abrindo mão da questão da cobrança de mensalidade. Por quê? Eu estou trocando essa cobrança por volume.
Se você tem um volume grande, me interessa mais que você, a cada venda que você faça, eu pego um pedacinho desse pedágio, é muito mais interessante do que eu estar cobrando por isso. Então, um periférico desse aqui, de fato, ele custa em torno de R$1.500, R$2.000. Caraca, né? eu chutei 500 aqui achando que era 500, Não, caraca. o desenvolvimento dele é que assim, tem bastante tecnologia, tem bastante hardware por trás, né? Pega uma impressora, eu tenho impressoras hoje que são Bluetooth e térmicas, que elas giram em torno de R$700 a R$1.500. Então, ou seja, você tem um alto custo de hardware dentro dela. E a maquininha acaba acoplando isso, né? Porque, como você diz, é um celular com impressora. Eu tenho lá a tela touch, eu tenho lá os periféricos, eu tenho a bateria, eu tenho a própria impressão. Então, ou seja, ele tem um custo alto. Porém, onde que volta esse custo para essas empresas? Cara, eu dou a maquininha na mão do cara, tudo que ele vender, eu tenho lá 1%, 2%, 3%, ou seja, de acordo com o contrato que ele fez de giro que ele tem nessa mercadoria, dessa maquininha. Entendeu? Então, ou seja, acaba que volta muito para eles. Eu falei para vocês, eu tenho cliente transacionando aí 8.000, 12.000 vendas num dia. Aí você pega aí empresas para posto de combustível, esses de estrada, por exemplo, que você pega num feriado, o cara passa muito mais que isso, que ele tá o dia inteiro, 24 horas fazendo venda ali, né? Então, ou seja, por mais que isso tenha um custo alto para as administradoras de crédito, compensa muito estar na mão do cara usando, né? Eu tenho, para você ter uma ideia, né? Nós pegamos um cliente grande e ele precisava fazer um evento. Esse evento também iam bastante pessoas, né? E aí ele perguntou para a Cielo quantas máquinas eles podiam liberar, né? Aí ele, sei lá, imagina que ele fosse falar umas 15, 20, ele falou assim, em torno de 100, 150 máquinas. Cara, parado no estoque ali, ó, só pegar. Só pegar. Então vai lá, o cara configura, e é muito simples, né? Ele configura, coloca a sua conta, automaticamente essa conta, quando eu vou na minha ferramenta aqui, eu habilito você para usar o nosso sistema. Quando você liga a máquina, ele já vai baixar a nossa ferramenta e deixar pronta para uso. Então, muito prático. Muito legal. A gente tem, assim como você tem um Play Store, né? Ele tem também um Store, ou seja, nossa ferramenta está dentro de um Store dele, que também passa por uma validação, obviamente, de segurança, né? E assim que eu habilito esse cliente para fazer uso dessa ferramenta, ele reiniciou a máquina, já aparece para ele. Aí ele vai lá, abre, faz as configurações e passa a usar a maquininha, já 100% integrado. Que chique, muito prático. Muito prático. Tem prós e contras em relação a isso, né? Por exemplo, quando eu libero uma versão aqui, vai para todo mundo. Então, se eu tenho aí 500 clientes, vão ser 500 clientes atualizados de uma única. Você não pode errar também, não. Porque se errar. tiver um bug nessa última versão... Isso é um problema muito grande, porque aí entra uma outra coisa, que é uma deficiência das administradoras, né? Eu tenho um deadline de 48 horas para liberar uma próxima versão. Então, se deu um bug agora, sei lá, parou a ferramenta, e eu consertar ela imediatamente, vai demorar 48 horas para o cara atualizar. Caraca, você tem que testar muito o seu software antes de lançar. Muito. Então. A gente não pode, hipótese alguma, liberar um software com qualquer erro, senão certeza que eu vou parar a grande maioria das empresas. E você imagina você parar um cara no domingo, 7 horas da manhã, esperando receber 25 mil pessoas. Nossa. E a atualização só sai na terça. E a atualização só sai na terça. Eu não dá nem pra pensar. A gente tem, né? A gente tem maquininhas aqui, né? Então, assim, ela passa por baterias de teste gigantescas. A gente simula muito, sabe? Incansavelmente. Até a gente fala, não, beleza, posso liberar. E nunca a gente libera uma atualização muito grande. Vamos mudar todo o conteúdo. Não, muito pelo contrário. São pequenos breaks que a gente vai liberando, entendeu? Senão, aí eu não durmo, né? Aí ela vai ligar às 5 horas da manhã querendo me matar aqui e vai estar com toda a razão. Sim. Então, essa é uma questão, assim, né, em relação a isso tudo aqui, a gente precisa estar preparado. Da mesma maneira, vocês aí com a parte de segurança, que o cara está com computação em nuvem, o cara tem que ter uma disponibilidade o máximo que tem possível, então tem várias coisas que você precisa se preocupar. Do lado de cá, eu também tenho que me preocupar com várias situações dessas, porque qualquer atualização que eu subir aqui e der problema, não dá problema para um, né, dá problema para todos. Então, essa é uma situação bem complexa dentro do nosso dia a dia aqui de trabalho, né? Pois é. É bom que a tua galera, quando tá desenvolvendo ali, já tem a cultura do teste na veia já, né? Porque não vai desenvolver código ruim. É impossível. Eu tenho outras ferramentas que são mais simples, né? Obviamente, que o cara pode ir lá e atualizar só um cliente ou outro, né? Isso nós temos aqui também. Mas essa em específico não. Essa daí o cara precisa realmente fazer um teste muito grande. Tanto que a gente monta uma equipe de teste, né? Então pega um cara para poder fazer o teste de tela, o cara vai ficar simulando, vai e volta, tenta quebrar a ferramenta, né? E obviamente eu passo para ele também o que foi feito. Olha, quais são os recursos que foram implementados. E aí tem um cara que faz a validação passando cartão.
Aí a gente tem, assim, o cartão permite a gente passar, né, 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos. Aí sai um monte de venda de 1, 2, 3, a gente gastou R$10 só de 1 centavo no final do dia. Mas para poder realmente, não, beleza, tá tudo passando, tudo em ordem, né, e aí é só seguir a vida. Pois é. Cara, eu tô com um negócio na cabeça, você falou que, quando você consegue liberar 100 maquininhas de cartão, não sei o que, rápido, assim, se cada uma custa R$2.000, é como se o cara tivesse um Camaro parado ali em maquininhas. Toma aqui, emprestado. Caraca, velho, tem que ganhar muito dinheiro mesmo pra poder emprestar esse tanto de máquina, né? Então, aqui assim, a gente falando de uma empresa grande, né, nesse caso, né, a Cielo, mas assim, não é muito diferente das outras. Se você pegar qualquer outra, GetNet, a PagSeguro, ou qualquer outra que tenha esse tipo de tecnologia, o cara tá preparado com isso. Então essas máquinas, obviamente, elas já estão, quando saem, né, as versões delas lá e com todos os testes, eles disponibilizam uma grande quantidade para usar mesmo, né? E tem um legal, uma coisa interessante também, né? Eles fazem isso incomodado. Então, por exemplo, eu não estou usando, eu peguei 100 maquininhas, mas eu não vou usar ela o tempo todo, é o caso daquele cara que eu falei. O cara, beleza, então faz o seguinte, eu te deixo ela 5 dias no mês e os outros 25 eu tô deixando em outra pessoa, depois ela volta para você. Entendeu? Entendi. O cara vai trocando, então assim, ele pode trabalhar essa movimentação dessa máquina de acordo com a necessidade dele. Cara, vai ter um evento aqui que vai gerar muita máquina, leva pra lá. Vai ter um cara aqui que vai estar com menos, ou seja, eu vou tirando desse cara. Entendi. Né? Que legal, cara. Na grande maioria da preferência de ficar com uma quantidade fixa, por exemplo, o cara usa no dia do evento 100 máquinas. Aí ele fica uma quantidade de pelo menos 50 e as 50 vem pro cara 2, 3 dias antes. Entendeu? E aí vai embora também 2, 3 dias depois. Eu já vi isso naquelas locadoras de carro, que você paga um plano mensal e aí você vai lá, pega o carro e você pode ficar tantos dias com o carro. E se você quiser devolver, você devolve, pega outro na outra locadora e... A diferença é que ao invés de você devolver na locadora, você devolve para outro cliente. Você devolve para outro cliente, é verdade. Tem uns que são assim, né? Assim, tem uns que você libera o carro na rua, tipo, tem um carro parado, você libera com o celular, aí sai andando. Caraca, então, assim, que hora. Não é diferente dessa ideia, né? Ou seja, muito parecido com isso. Porém, a logística disso é complicada, né, para eles, né? A gente automatizar. A gente, apesar de ter essa parceria forte com a Cielo e estar com as maquininhas dentro da Cielo, a gente já está desenvolvendo versões também para as outras administradoras. Porque assim, eu não posso também deixar com que esse cara fique preso a essa administradora apenas, né? E aí eu tenho outras coisas, né? Entra a parte de risco, né? Vamos imaginar que por algum motivo a Cielo sai fora do ar e todas as maquininhas param. Ou seja, o que eu faço, né? Vou dar o mesmo problema de o meu sistema ter dado um bug. Então, ou seja, eu preciso dar uma segunda opção para esse cara. Então, assim, olha, beleza, seu maior fluxo é esse, então você quer com essa máquina mais essas aqui. Entendeu? Dá uma segunda opção, porque se tudo der errado, o cara tem uma válvula de escape. Um backup, né? Verdade. Legal. Ô, Nelson, deixa eu te perguntar um negócio, que a gente comentou de Pix ali no passado e tal, e eu já vi que tem maquininha que faz Pix, tem maquininha que faz até saque com o negócio do Pix. Você acha que o Pix vai matar as maquininhas, ou eles vai se juntar e vai virar uma coisa só? Qual que é a sua opinião? Eu acho muito pouco provável que isso vai matar, sabe por quê? Porque, assim, essas máquinas também, elas têm a possibilidade de você gerar o Pix, né? Tanto o Pix também ganhou atualizações aí, né, com o Pix parcelado. Então, ou seja, ele substitui aí o débito, né? O crédito não, acho que continua igual, mas a maquininha em si não. Por quê? É muito versátil você passar a venda lá e já gerar o QR Code. É coisa que eu deveria ter um outro sistema, deveria fazer em outro lugar. Então, ou seja, isso gera uma demanda e o cara tem que sair fora do universo dele. Aí você imagina no nosso caso, tá? Porque a gente também faz isso. O cara já tá lá com a maquininha já processou a venda do cara, o cara só precisa falar qual que é a forma de pagamento. Aí quando o cara fala que é Pix, ele abre um QR Code na própria máquina, o cara lê, o sistema já faz o coisa, identifica o pagamento, volta, processa a venda do mesmo jeito e finaliza. Então, ou seja, eu não tenho necessidade de ter um outro software ou ir num outro lugar para poder fazer isso. Então, assim, acho que a maquininha acabou, eles perceberam isso, né? Eles iam perder terreno e colocaram isso dentro das maquininhas justamente para que eles não morressem. Porque, de fato, você fala assim, não vai ter Pix na maquininha, aí vai falar, vai morrer. Caso contrário, eu acho muito pouco provável, sabe? A não ser que saia alguma coisa muito simples de ser utilizada, enfim, que eu acho que não tem. Né? Até porque a gente está falando de todo o processo, né? Só o fato de ela estar conectada com o ERP e fazer a gestão completa da venda, isso aí em si já garante que ela permanecerá por muito tempo ainda, muito tempo, Nós temos outras soluções, né? Também web nesse caso, que fazem a geração do Pix, né?
E o que você tem, obviamente? Você tem um token, você tem uma validação, você tem uma senha, você tem várias coisas ali para ele poder gerar aquele Pix, né? E o processo é muito parecido com o que você tem na máquina, por quê? A máquina já tem o token, ela já tem qual que é o CNPJ do cara, ela já tem, obviamente, a segurança para poder guardar essas informações, então ele só precisa fazer o quê? A geração daquilo, enviar aquilo para o Banco Central e falar para o cara, ó, paga. Quando paga, o próprio Banco Central retorna, né, uma callback e diz, ó, tá pago. Aí beleza, que é o que o meu faz hoje, né? A nossa ferramenta faz exatamente isso. O cara faz o pagamento, ele fala assim, ó, pra mim tá pago, beleza. No caso dessa outra ferramenta, é uma ferramenta de pedido, né? Ou seja, de coisa de venda mais web. Então ele já libera o pedido, ele cria o título no sistema, ele faz a carta de crédito, ele vincula a carta de crédito, ele libera o pedido. Ou seja, ele faz todo o processo que o cara tem que fazer na mão, ele faz um único retorno. Ou seja, ele deixa o cara pronto para poder emitir a nota. Então, isso que você tem na maquininha é muito parecido com esse processo. Então, ou seja, todo esse trabalho ele já faz, então não tem necessidade de você sair dali para ir fazer isso fora e voltar a concluir aqui, entendeu? Então... Pois é. Você falou disso, eu lembrei disso, eu fui abastecer num posto de gasolina quando eu fui visitar minha família no mês passado, e no posto de gasolina eu pedi o cara o cupomzinho, porque o carro fica na empresa, né? E aí eu preciso do cupom fiscal. E geralmente quando você vai pedir cupom fiscal em posto de gasolina, os caras meio que te olham feio, sabe? Tipo assim, vou ter que ir lá dentro, vou ter que digitar. Aí o cara fala, qual que é o CNPJ? Aí você tá... Ele, não, beleza. Aí ele, tranquilo, vem pra mim, qual que é o CNPJ? Ele, já digitei direitinho, saiu um cupomzão grandão, que tinha a comprovante do cartão e o QR Code da nota fiscal. Exatamente isso. Super prático. É exatamente o que a gente faz. Exatamente o que a gente faz. Só que ao invés de você pedir pro cara, ele já faz isso automático. Por quê? Automático. Quando eu faço o processamento da venda, automaticamente eu já gero a NFC. Tá? O que é NFC? Na verdade é o cupom fiscal eletrônico. Então, o sistema, no momento em que você transaciona a venda, ele volta com um OK, eu já mando para o Cefaz, autorizo isso e devolvo. Já sai o QR Code também na própria maquininha da Cielo. Então, ou seja, você não precisa nem pedir pro cara me dar a nota, não, tá aqui. Obviamente, você quer esse CPF na coisa, você vai colocar o CPF. E ainda tem um detalhe, né? No nosso fluxo, para facilitar a vida do cara, se o cara não digitar o CPF, ele passa a batida e vai pro pagamento. Se ele digitar o CPF, aí sim faz a validação. Ou seja, eu só vou validar se o CPF existe, se você não errou na digitação, se você fez o CPF. Caso contrário, cara, quer CPF? Não, passa a batida e segue a venda. Mas ainda assim vai sair o cupom, você pode consultar também no Cefaz, ele vai abrir o cupom eletrônico, bonitinho. É um processo basicamente igual. E ainda bem que existe QR Code, cara, porque quando você vai fazer compra para empresa, sei lá, vai no supermercado, vai comprar as coisas para o escritório, fica aquele cupom gigante. Pra você arquivar isso, você tem que ficar digitalizando um cupom desse tamanho. É não muito dá. Mais fácil, hoje em dia mudou muito isso, né? O QR Code facilita muito. Acho que a ideia é essa, na verdade, né? Você hoje tem um banco de dados, né, dentro do Cefaz, que você pode consultar isso quando você quiser. Você quer saber se aquilo realmente é válido, tá lá? Se ele não tiver, obviamente não é válido. Então, ou seja, você já tem duas garantias aí, né? A primeira garantia é que aquilo é válido ou não, e a segunda é que as informações que você comprou estão lá, então você pode acessar ela a hora que você quiser, sem problema algum, né? A gente tem, só para você ter uma ideia, né? Dentro de uma dessas ferramentas, né? Só que já não é na maquininha, né? É no uso do celular, a gente faz a mesma coisa com nota fiscal. Só que a gente tinha duas situações, né, que foram solicitadas pelo cliente, né? A primeira, eu queria compartilhar a nota com o cara no WhatsApp. Ele falou, saiu a nota, eu imprimi a nota, o cara imprime a nota de uma impressora mesmo Bluetooth, né? É uma impressorinha pequenininha, Bluetooth. Aí ele falou, beleza, fomos lá, fizemos a configuração, ele imprime na impressora Bluetooth, mas o cara falou assim, eu não quero papel, manda pra mim no WhatsApp. Aí a gente criou o recurso que ele envia tanto o XML quanto o DANF, né, que é o PDF, tanto no WhatsApp, quanto no e-mail, quanto qualquer coisa. Aí a gente fez a mesma coisa para o boleto. Então, ou seja, não precisa de ninguém na retaguarda. Essa modalidade que esse cliente trabalha é o seguinte, a gente chama de pronta entrega. O cara recebe uma remessa, e essa remessa é absorvida para dentro do celular, por exemplo, o cara saiu lá 10 desse, 20 daquele, 30 daquele outro, ele recebe isso dentro do celular e começa a fazer a venda. Então ele já vende e entrega para o cara o produto na hora. No momento em que ele finaliza a venda, o sistema envia a nota, gera lá o XML, faz a autorização de XML, volta, imprime o dump simplificado e ainda o cara tem a opção de enviar lá pro WhatsApp dele a nota e ainda o cara fala assim, me gera o boleto dessas notas. O cara vai lá, clica gerar o boleto, ele volta e imprime os boletos ou ainda envia também pelo WhatsApp, cara.
Pô, cara, o pessoal fica falando assim, não, viver bom não viver nos anos 50, era de viver nos anos 2000. Eu olho e falo assim, não, cara, a gente vive na melhor época da humanidade. Exatamente. E o que é mais interessante, né? Eu não preciso de ninguém na retaguarda imprimindo a nota pro cara. Ah, peraí, eu mandei, vou imprimir a sua nota aqui, peraí que eu já te mando. Não precisa, é feita a emissão na hora, ou seja, em loco. O cara já emite a nota fiscal, já deixa nosso boleto, produto, o cara sai de lá resolvido, cara. Resolvido, essa que é a verdade. E isso é uma coisa interessante da gente trabalhar, né? Essa facilidade. Pô, eu não tenho mais essa questão de, peraí, eu vou fazer um pedido para vocês. O pedido vai chegar daqui 2 dias. Não, cara, já tá aqui. Tá aqui, tá o pedido, tá a nota, tá o boleto, vai ser feliz, entendeu? Tudo integrado, rápido. Rápido, e eficiente, né? Então isso que é legal, isso que é a parte interessante do nosso dia a dia, né? Do nosso trabalho. Eu acho que a galera que estiver assistindo ou escutando esse podcast aqui pensa, por que esses caras são tão felizes, né? Gente, nerd ama automação. Entendeu? A gente ama as coisas que são rápidas e funcionam, só por isso. É porque lá dentro a gente quer viver fácil, a gente quer que o mundo seja mais fácil de interagir. Sim, né? Exato. E é o que a gente respira no dia a dia, né? O cara pede uma coisa pra gente tá pensando como que a gente vai automatizar aquilo. Exatamente. Se pedir a segunda vez, a gente pensa, não. Segunda vez não, ele não vai me pedir a terceira. Não, e assim, a automatização no nosso caso está muito presente na nossa vida, principalmente com a parte de consultoria, né? Exemplificando isso, eu tive um cliente nosso que ele abria todo dia primeiro, ele abria um atendimento de venda ativa para cada cliente da carteira dele. Em torno de 1.800, 2.000 clientes. Então, ficava lá 20 pessoas, uma semana abrindo atendimento para ir ligar pro cara. Depois que ele abriu todos os atendimentos, cada um tinha, sei lá, 200, 300 clientes na carteira, ele ia lá, abria todos os atendimentos, agora eu vou ligar para você. Então, você quer meu produto? Eu falei, cara, peraí, por que você tá fazendo isso? Vamos fazer o seguinte, dia 1º, meia-noite e 1, vai estar os 1.800 atendimentos vinculados para cada vendedor seu. O cara só precisa passar a mão no telefone e sair ligando. O cara usa até hoje isso, tem uns 5 anos que eu fiz essa automatização. Nossa, facilitou hoje, muito, né? Muito, porque assim, a gente tem que pensar de forma simplificada. Cara, eu vou ter que repetir isso aqui 10 vezes? Não vou. Eu vou criar alguma coisa que faça isso por mim. Então, as ferramentas, na verdade, têm esse pensamento, né? De resolver problemas de repetição. Isso. No final das contas é essa, cara, isso aqui é muito repetitivo. Então, vamos fazer uma coisa que repete sozinha. E aí a gente vai, né? Então, só que vai saindo cada vez mais situações diferentes dentro delas, né? No dia a dia. É que é muita coisa, né? Dá pra gente falar mais uns 2 podcasts aqui só de soluções voltadas para essa área aí. E vamos. Legal. Sem dúvida. Até porque eu já ia ter que falar que, infelizmente, nosso tempo foi chegando ao final. Não acredito. Não acredito. Que hora que é? Não acredito. É sério que a gente já tá aqui mais de uma hora? Incrível. Passou bem rápido essa, hein? Passou muito rápido. Um assunto super interessante. Você fala muito bem, Nelson. Então a gente gosta de ouvir. É uma aula que a gente tá tendo aqui. Com certeza. Uma baita de uma aula. Show de bola. E é legal porque é um assunto que a gente não conhece no dia a dia. A gente usa no dia a dia, mas não conhece, né? Então, muito legal. Bom, eu sou suspeito que eu gosto de falar realmente bastante e tem bastante conteúdo para falar em relação a essa área, né? É muito extensa, né, o nosso segmento. Então, é bacana mesmo de falar. Massa, demais. Nelson, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigado por ter aceitado o convite, ter reservado um horário na sua agenda. Eu tenho certeza que todo mundo que assistiu aqui tem gostado muito do que aprendeu aqui. E antes da pessoa sair, fechar o vídeo, fechar o Spotify, deixa aquele like, curte o nosso canal, se inscreve no nosso canal, segue a gente nas redes sociais, porque aí você mostra pro algoritmo que a gente está fazendo um bom trabalho. Não é não? É isso aí. E gostaria muito de agradecer a todos que estão ouvindo também, agradecer ao Alê. Nelson, se você tiver mais alguma coisa, algum recado que você queira dar pro pessoal, alguma coisa do tipo, pode me perguntar as coisas no meu LinkedIn, no meu Instagram, que for, sinta à vontade. Procura a gente lá nas redes sociais, lá, né? E se tiver alguma dúvida também pode entrar em contato. Vou ter o maior prazer em esclarecer para vocês aí qualquer situação em relação a isso. Então, agradeço a participação. Se eu tiver um problema às 5 da manhã, numa maquininha de cartão, posso ligar? Pode. Olha que acontece, viu? Vai ser a última vez, né? Porque daí vai contratar com o Nelson, não vai mais precisar ligar. Tem pouco suporte, verdade. Isso aí. Verdade. Vai ser a última. Bem lembrado. Perfeito. Então, pessoal, ficamos por aqui e até a próxima. Beleza, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.